Olá, amigos e amigas. Hoje o nosso tema vai ser sobre os mandamentos que geram vida, a partir do livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 17. Meu nome é Edmundo e trabalho aí com a formação bíblica através do CEBI. Dentro desse tema, nós temos 10 palavras que são surpreendentes. E nós vamos depois estar falando um pouco dessas 10 palavras. Quando pensamos nesse tema, ele é importante percebê-lo não como um estudo cansativo, moralista, de leis, de conduta, mas sim como uma oportunidade de diálogo com Deus, com o povo da Bíblia. Sim, é o nosso Deus que nos fala. Isso é uma surpresa, porque além de falar, ele utiliza uma linguagem que nós entendemos a partir da história e também a partir do nosso dia a dia. Ele nos obriga a escutar a sua palavra. Assim nós temos que saber escutar e depois falar. E esse Deus, ele nos escuta atentamente. Então o nosso Deus, ele tem um aspecto humano e aí a gente dá para perceber a diferença dos ídolos. No Salmo 115 e 113, ele nos provoca. Vamos ouvir, através dessa leitura, acompanhar aí o Salmo 113, a partir dos versículos 13 até o versículo 18. Que Javé se lembre de nós e nos abençoe. Abençoe a casa de Israel, abençoe a casa de Arão, abençoe os que temem a Javé, pequenos e grandes. Que Javé os multiplique a vocês e seus filhos. Sejam abençoados por Javé, que fez o céu e a terra. O céu pertence a Javé, mas a terra ele a deu para os homens. Os mortos já não louvam a Javé, nem os que descem ao lugar do silêncio. Nós, os vivos, nós bendizemos a Javé desde agora e para sempre. Aleluia. Então, os 10 mandamentos, eles são palavras provocadoras. Na criação, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, Deus conversa com Adão e Eva, eles ouvem os seus passos, é por isso que Deus caminha conosco. Na encarnação de Jesus, Deus nos mostra que não tem medo de se parecer com a gente e também de ser um de nós. Então, essa palavra, que é uma palavra grega, o dabar, são 10 surpresas, ou seja, o dabarim de Deus. Também para nós, hoje essas palavras são surpreendentes e nos ensinam como nos tornarmos humanos e não monstros. Irmão e não lobos, livres e não escravos. Os 10 mandamentos, eles mostram como a Bíblia nasceram da inspiração divina, do esforço humano de colocar o projeto de Deus em prática. Na caminhada do deserto, já livre da opressão do Egito, o povo experimenta o Deus da aliança. Entretanto, os mandamentos, aos poucos, eles foram perdendo o seu caráter libertador. E ele acabou sendo utilizado pela classe dominante lá em Israel. Foi utilizado pela monarquia, pelos impérios estrangeiros, e tudo isso como fonte de opressão do povo. E Jesus, ele vem restaurar o seu sentido original. Então, tem uma frase que resume bem tudo isso, que está dentro do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos versículos 23 a 28. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Até pouco tempo, na nossa catequese, os mandamentos eram apresentados como regras. Essas regras que prendiam mais para o aspecto negativo, né? Quando a gente na catequese fala para os nossos alunos, não faça o pecado, do que para um ponto de partida de reorganização libertadora
da vida e também da sociedade. Então, nessa nossa reflexão, eu quero priorizar uma visão aí mais global do Decálogo, a partir de alguns temas essenciais para a nossa vida concreta. Então, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, vai trazer para nós aí os 10 mandamentos. Vamos pegar aí na nossa Bíblia, você que está nos acompanhando, a hora que você for fazer o seu estudo, a sua leitura, a sua reflexão, você pode também pegar a sua Bíblia e acompanhar. Então Deus pronunciou estas palavras: Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se proste diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixará sem castigo aquele que pronunciar o nome dele em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em sua cidade. Porque em 6 dias Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. No 7º dia ele descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará sua vida na terra que Javé, seu Deus, dá a você. Não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente testemunho falso contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, dentro do Decálogo aí, desse texto do capítulo 20 do livro do Êxodo, traz para nós os mandamentos. Eu sou Javé, seu Deus. Não tenha outros deuses. Não pronuncie em vão o nome de Javé. Lembre-se do dia do sábado, honre seu pai e sua mãe. No 5º, fala, não mate, defenda a vida. Não cometa adultério, não roube, não apresente testemunho falso, não cobice a casa do próximo. As ligações dos mandamentos, eles estão da seguinte forma. O 5 está ligado com o 7, é a família. O 3 está ligado com o 9, é a justiça. O 4 está ligado com o 8, que é o trabalho. O 2 está ligado com o 10, que é a partilha. E o 1 está relacionado com todos. Então a gente dá para perceber que o centro do mandamento é a vida. Não mate. Essa vida, ela se expressa de várias formas. E começando pela realidade da família. Depois nós temos o mundo do trabalho. Em seguida nós temos a base de uma sociedade igualitária, a necessidade de justiça e partilha. Então, quem trilha esse caminho de vida, ele faz uma experiência de Páscoa. Páscoa, que é igual passagem da morte para a vida. Vive a aliança e aí descobre quem é Deus. Então, não mate, que é igual prova a vida. Nós vamos refletir sobre o ponto de partida para entender os 10 mandamentos, que é igual à vida. Falar sobre ela nos traz algumas questões. Há diferentes formas de matar. Matar não é só você pegar uma arma, uma faca
e atirar em alguém, furar alguém. Mas nós podemos matar uma pessoa através das palavras, das discriminações, da indiferença, da falsidade, da infidelidade, do salário baixo, do desemprego, da injustiça, da ambição, do falso testemunho, da fome, que é o momento que a gente está vivendo através dessa pandemia, da calúnia, o aborto, as drogas, o poder, o desprezo, a humilhação, o desamor, o egoísmo, a guerra, a tortura, a falta de moradia, o homicídio, o suicídio, a tortura, a destruição da natureza. Então aí são vários fatores, tanto internos e externos, que impedem o desenvolvimento sadio da vida. Então Jesus ele vai afirmar, lá no capítulo 5 de Mateus, versículos de 21 a 22. Não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Por que Jesus fala isso nesse evangelho de Mateus? Porque ninguém tem o direito de eliminar o outro. Hoje a gente vê muitas formas aí das pessoas querendo armar a população, e aí o texto diz que ninguém tem direito de eliminar o outro. Deus nos deu a vida e só ele a pode tirar. Ninguém é dono da própria vida, e muito menos da vida alheia. Nós somos imagem e semelhança de Deus desde a criação do mundo. A vida é dom de Deus e que só a ele pertence. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 1 a 3, Deus tem um projeto para a vida do povo. Então ele diz nesses textos o seguinte, atenção, todos os que estão com sede, venham buscar água. Venham também os que não têm dinheiro. Compre e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar. Por que gastar dinheiro com coisa que não alimenta e o salário com aquilo que não traz fartura? Ouçam-me com atenção e comerão bem e saborearão pratos suculentos. Deem ouvidos a mim, venham para mim, me escute, que vocês viverão. Farei com vocês uma aliança definitiva e serei fiel à minha amizade com Davi. Então Deus nos convoca aí para uma aliança e para um sistema de partilha, para a gente poder partilhar os bens. Olha, nesse momento da pandemia, nós podemos fazer essa partilha, não só agora, mas fazer também durante toda a nossa vida, partilhar com aquele que não tem nada, o pouco ou o muito que nós temos. Então, numa sociedade, que é uma sociedade capitalista, que ela é alicerçada no lucro, os pobres, eles ficam cada vez mais pobres, apesar de fazer a riqueza das nações. Porque o povo gasta tudo o que tem, buscando suprir as suas necessidades básicas. Mas muitas vezes não consegue o suficiente nem para comer. Então, nesse texto, o profeta Isaías, ele convida a uma nova aliança com Deus. Nós tivemos uma aliança lá no início do Antigo Testamento, e essa aliança foi quebrada. E agora o profeta Isaías convida uma nova aliança com Deus, que coloca a vida humana como dom e como valor supremo. O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte, frente às infinitas formas de matar, que ressoa em nosso mundo o ensinamento de Jesus. Amem-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí entra o tema da família dentro dos 10 mandamentos, onde a semente floresce e frutifica. Cometendo adultério contra a família, pensando dessa forma, cometer adultério não é só trair a mulher ou o marido, mas é trair a família em todos os seus princípios, e principalmente nos princípios mais verdadeiros. No nível pessoal, qual que é essa traição? É o desrespeito, a falta de diálogo, a mentira, o abandono, a indiferença, a falta de carinho, a falta de paciência, os vícios.
E no nível social, onde que entra essa questão? Os baixos salários, os desemprego, o aumento abusivo dos preços, a falta de moradia, de assistência à saúde, de escola. Como que a família pode se estruturar se ela não tiver esses índices básicos? Daí que vem a migração, o esfalecimento dos laços familiares e o aumento da violência. E aí nós temos o nível comunitário. Muitas vezes nós não estamos atentos às necessidades concretas das famílias da nossa comunidade. Fazer uma pesquisa, quem que está desempregado? Pesquisar quem que está doente, quem está precisando de uma palavra amiga, de uma visita. Por isso algumas paróquias trabalham já aí com a pastoral da escuta, uma pastoral muito importante, né, que vai trazendo uma palavra amiga a essas pessoas, ouvindo a palavra de quem necessita desse ouvir. Honrar é mais do que respeitar. É colocar em primeiro lugar essa honra. E como priorizar a família num mundo tão individualista? Para que a gente faça essa prioridade, nós temos que ter respeito, nós temos que ter diálogo, honestidade, amor, comunicação, o carinho, a paciência, o perdão, a solidariedade, a dedicação. Mas como nós podemos trabalhar tudo isso no nível social? Através de salário justo, boas escolas, boa assistência médica, a moradia, o transporte, a segurança, o trabalho. Também honramos a família nos organizando na luta por uma sociedade melhor. E dentro dessa sociedade melhor, a nível comunitário, nós temos que ter uma preocupação com os membros da comunidade, com as suas famílias, inclusive materialmente. Nós temos que viver o dia a dia como irmãos, para dar um testemunho de ser igreja e a igreja de Jesus Cristo, uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, ao pensar no tema família, é muito oportuno nós estudarmos o livro do Cântico dos Cânticos. E também repensar o jeito como amamos e como nos relacionamos enquanto homens e mulheres. Algumas estrofes desse livro falam de realidades da vida. Por que eles falam de realidade da vida? Descreve o anseio profundo do amar, o valor do corpo nas relações humanas, os sonhos que povoam a imaginação dos enamorados. Neles encontramos graça, encontramos poesia, beleza, realidade, porque ele é um livro diferente. Segundo alguns estudiosos, o cântico faz parte de um conjunto aí de poemas populares, cantados ou declamados em cerimônias ou em festa de casamento. Então aparece lá em Israel, entre mais ou menos os anos 450 a 350 a.C. E esse texto, cujo título significa a mais bela de todas as canções, constitui aí a leitura pascal da liturgia judaica. Expressa, além o sentido da união de um homem e uma mulher, o casamento entre Javé e Israel. O Frei Carlos Mestre nos oferece 7 chaves aí para entender o cântico. 1. Perceber o valor do amor entre homem e mulher. 2. Sentir que esse amor tem a ver com Deus. 3. Deixar-se embalar pela dimensão do pessoal, do afetivo, do sentimento. 4. Denunciar o sistema que desvirtua o sexo e o amor. 5. Valorizar a mulher enquanto ser que ama e é amada. 6. Saber que sem dança e sem festa não consegue vivenciar o reino. E 7. Renovar a aliança com o Deus da vida. Então, dentro desse livro dos cânticos, por que falar dos livros do cântico dentro dos mandamentos? Porque é interessante. Veja o que fala o capítulo 8, versículos 6 a 7. Grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço,
pois o amor é forte, é como a morte. Cruel como o abismo é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Javé. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. O amor sempre vence. O biblista Ives Torniolo, ele faz um comentário poético a respeito desse texto. O amor é inexplicável e indizível. Ele é um mistério que só pode ser experimentado, porque é nessa experiência que as pessoas tocam o mistério da presença e da manifestação do próprio Deus. Dessa forma, o cântico resgata e consagra definitivamente o amor humano, como lugar privilegiado da experiência do Deus vivo. Uma experiência que não conhece fronteira nem barreira. Não precisa de aprovação ou bênção, porque ele em si mesmo a aprovação e a bênção para aqueles que se amam. Lutar contra o amor, ou tentá-lo diminuí-lo, suprimi-lo, ou reprimi-lo, oprimi-lo, ou explorá-lo, é o mesmo que lutar, diminuir, suprimir, reprimir, oprimir, ou explorar o próprio amor de Deus. Inútil, porque o amor sempre vencerá, pois ele vem de Deus. Está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. E contra Deus ninguém pode nada. Então, dentro desse livro do Cântico, traz aí uma experiência, né, de como a gente trabalhar os mandamentos. E o trabalho é nada mais do que a continuação da obra criadora de Deus. Nós vamos meditar um pouco sobre os mandamentos que falam do sustento da vida, do trabalho. E o texto bem apropriado para isso é o Evangelho de Mateus, lá o capítulo 20, versículos de 1 a 16. E ele poderá nos ajudar nessa busca. Depois você pode ler na sua casa aí com bastante tranquilidade, bastante tempo, né, com o seu pensamento voltado para esse Evangelho. E esse texto, ele é uma parábola de Jesus. É uma história que nos mostra os dramas do dia a dia. Que ao mesmo tempo, ele anuncia uma nova realidade que Deus quer. E o que Deus quer? Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Deus quer a vida plena para todas. A parábola dos trabalhadores da vinha, interessante, ela é exclusiva de Mateus. Então, ele dá importância no seu Evangelho a questão da justiça de Deus, que é diferente dos critérios humanos de justiça. E nesta parábola, o evangelista ele fala da justiça que Deus quer no trabalho. Então, ele nos conta uma história. Se você pegar aí, você vai perceber que do versículo 1 até o 7, existe um contrato com o trabalhador e um convite. Versículo 8 até o 10 são os pagamentos dos salários. No versículo 11 até o 16, tem os protestos e as justificativas. Né? Então aparece aí uma relação injusta do trabalho, que é uma vida difícil dos diaristas na época de Jesus, porque tinha muita humilhação, muito desemprego, muita exploração. E você pode ver tudo isso aí no livro do Deuteronômio 24, versículos de 14 a 15, no Levítico 19, versículo 13, no livro do profeta Jeremias 22, versículo 13, e na carta a Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Dentro dessa relação injusta do trabalho aparece a justiça de Deus, que é uma nova relação de trabalho. Pagamento de salário justo, um denário igual vida digna por um dia com a família. Oportunidade para todos, Deus deu oportunidade para todos ali. O critério de pagamento não foi a produção, mas a necessidade de cada um. E aí nós podemos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos de 1 a 23, vai falar um pouco sobre isso. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34. E aí há um desafio, que é o convite de Deus.
Deus fala o seguinte: o reino é igual para todos. Temos o mesmo direito de participação e não há lugar para ciúmes. Esta parábola nos deixa incomodados. Por quê? Porque nós estamos preparados para viver a justiça do reino. Porém, nos dá a certeza de que a opressão no trabalho vai acabar e que a conversão não vem apenas na luta contra os poderosos, mas é um esforço pessoal. Então, 3 pontos importantes eu destacaria aqui. O trabalho é um direito. Ele merece um pagamento digno. E as relações do trabalho devem ser relações humanas, privilegiando os mais fracos, por isso os últimos recebem o salário primeiro. Olhando esse texto numa perspectiva pessoal, da sociedade e da comunidade, nós podemos perceber muita injustiça no trabalho, a inveja, a exploração, o egoísmo, a cobiça, julgar quem tem mais direitos, querer possuir mais. E já na justiça de Deus aparece não invejar o bem alheio, querer o crescimento do próximo, ter bondade, ter espírito de equipe, de solidariedade, de fraternidade. E aí no nível social, nós estamos fechando já essa parte nossa, aparece a injustiça no trabalho, que é uma ingratidão, a falta de amor, a compreensão, principalmente nas relações entre patrões e empregados, o individualismo, ou seja, o não cumprimento das leis trabalhistas, o consumismo, aí aparecem os meios de comunicação, e dentro da justiça de Deus aparecem as leis justas para que sejam cumpridas. Aparece a reforma agrária, o trabalho visto como uma realização pessoal e social, e não apenas como fonte de lucro para os poucos. Ter mais seriedade no trabalho, igualdade, justiça e fraternidade. Então nós vamos fechando por aqui essa parte e no próximo vídeo a gente dá continuidade aí falando um pouco do nível comunitário, que esse nível comunitário como se vive em comunidade, né? Depois a gente vai falar para lembrar-se do sábado e do domingo. Vale a pena ser justo? Depois tem uma história de uma crise. Aí o mundo das aparências. E aí aparece uma descoberta fundamental. O salmista começa a ver a partir das aparências. Depois, enxergando além das aparências. Né? E aí nós finalizamos depois, o ser humano em crise, ele se torna missionário. Então você pode aí nos ajudar, dando a sua contribuição, nos ligando no WhatsApp 11 97376 7519, no Twitter, @sebes2013 ou na página do Facebook. E você pode fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube. Entre Edmundo Alves Monteiro e você se inscreve. Obrigado pela compreensão.